Boa noite, meus amados e queridos da BMC, amigos de perto, os amigos de longe também que irão assistir esse vídeo. Nós estaremos fazendo o estudo bíblico da Brasília Missionária Church, a nossa igreja aqui em Nova York, sob a direção do nosso pastor-presidente, pastor Paulo Marciano, que é um privilégio grande de hoje poder estar aqui e podendo somar. Tenho certeza que Deus tem uma palavra de encorajamento, de fé, que vai motivar a você a cada dia mais a poder estar fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. Então eu queria orar agora com você e para que nós pudéssemos dar início a esse estudo bíblico. Pai, em nome de Jesus, nós primeiramente queremos agradecer, Senhor, a oportunidade de poder uma vez mais de estar compartilhando o Evangelho, compartilhando as suas boas novas. Então, Senhor, eu te peço, Senhor, da mesma forma que o Senhor Jesus ali no capítulo 24 do livro de Lucas relata que pedia para que abrisse o entendimento dos seus discípulos para que pudesse ter entendimento das Escrituras. Então eu te peço nessa noite, Pai, abre o nosso entendimento concernente às Escrituras, para que a Tua palavra seja ministrada e caia em solo fértil e venha frutificar para louvor e glória e exaltação do Seu nome. Nós oramos e agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém? Amém? Não pode falar amém. Ou seja, confirma essa oração e você falando amém, não tem importância. Eu sou da geração que dava boa noite no final do Jornal Nacional. Por que eu não vou falar amém? Claro que eu vou falar amém. Brincadeiras à parte, vamos lá ao estudo de hoje. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que é bem conhecida. Está em Mateus, no capítulo 28, do versículo 19 ao versículo 20, chamada como a Grande Comissão. E para poder falar um pouquinho da Grande Comissão, ou seja, da missão que foi dada à igreja, que foi a missão que foi destinada aos discípulos, que somos nós, os discípulos de Cristo, a igreja de Cristo na terra. E eu preciso começar a explicar um pouquinho mais do ministério de Jesus. Então eu gostaria de começar ali, logo na saída do deserto, ou seja, o Espírito Santo de Deus leva Jesus ao deserto para que seja tentado pelo tentador, ou seja, pelo diabo, e naquele processo que nós já conhecemos, eu não vou entrar a fundo sobre isso, mas ao final dos 40 dias, depois que Jesus ele não sucumbe às artimanhas de Satanás e vence Satanás ali no deserto, começa o seu ministério. Nós vemos que após ali, se nós estivermos acompanhando, se nós olharmos no capítulo 4 de Mateus, precisamente no versículo 27, ali é registrado a primeira public speech, ou seja, o primeiro discurso público de Jesus. Jesus ali naquele momento, ao iniciar o ministério dele, ele fala o seguinte, capítulo 4 de Mateus, ele diz, versículo 17, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ou seja, ali começa a ministração sobre o reino de Deus. O reino de Deus chega ali. Jesus Cristo começa o seu ministério na terra. E nesse processo ele vem fazer aquilo que o Pai mandou ele fazer. O ministério que ele começa não é o ministério que ele quer fazer por si só. A palavra diz em João, no capítulo 6, o seguinte, pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Depois você dá uma checadinha no João, capítulo 6, versículo 38. Ou seja, Jesus não veio fazer o que ele queria ou o que ele achava. Ele veio fazer aquilo que o Pai tinha comissionado a ele. E nesse processo, Jesus começa o seu ministério, começa a sua caminhada, começa a ensinar, começa a pregar, começa a fazer aquilo que em Mateus, no capítulo 6, na oração do Pai Nosso, aquilo seja como no céu, seja na terra,
como é no céu. E começa o ministério de Jesus. Jesus ia curando, ia libertando os cativos, ele ia fazendo aquilo que o Pai tinha determinado. Vá e cumpra a minha missão, meu filho. E ali ele começava a missão dele. E que nós entendemos que essa missão era implementar. A palavra que eu queria usar era implementar o reino de Deus na terra. Jesus veio com o objetivo único de redimir, de restaurar essa conexão que foi perdida na queda de Adão. Ou seja, Jesus vem para redimir a humanidade. E redimindo a humanidade, passar aquilo que o Pai queria para cada um de nós. Então, Jesus segue seu ministério, e nesse processo nós já conhecemos o ministério de Jesus, marcado por milagres, marcado por maravilhas, ele ensinando a multidões, ele ressuscitando mortos, ele dando luz a cegos, ele curando paralíticos e outras maravilhas que ele ia fazer ao longo do ministério, ao longo da sua caminhada. E ao longo da sua caminhada nós chegamos ao ponto onde Jesus ele é condenado. Ele através de uma grande mentira, não preciso entrar em detalhes, também não vou entrar em detalhes, porque esse não é o foco agora do estudo. O foco do estudo é o que ele deixou a gente para fazer. E ele começa, naquele momento, ele é condenado, ele é crucificado, ele é morto e ressuscita ao terceiro dia. E ao terceiro dia, ao ressuscitar, ele começa delegando aí no capítulo 28 de Mateus. Começa dando as ordens que estabeleceu para até nós, que chega até nós hoje, a Igreja de Cristo aqui na Terra. E vemos então que à ressurreição de Cristo, um anjo move aquela pedra e senta na pedra, e vem as duas Marias para encontrar, vieram com medo para ver o corpo, e chegando lá com medo, mas assustaram e viram o anjo, e ali começa o primeiro ide do capítulo 28 de Mateus. O anjo fala, ide aos discípulos dele, ou seja, vai lá nos discípulos de Jesus e avisa que ele não está aqui. O túmulo está vazio. Vocês podem ver, o túmulo está vazio. E nesse misto de temor e alegria, elas saem para dar essa notícia, e lá nesse momento elas encontram com Jesus. Jesus dá uma palavra que automaticamente elas se relacionam, se entende que era o mestre, e ali vão adorá-lo. E ele fala, vai e fala aos meus irmãos, eu encontrarei com eles, eu estarei com eles na Galileia. E ali nesse processo, elas vão e eles têm esse encontro com Jesus e vem a grande comissão. Às vezes a pessoa pergunta assim, mas eu não vejo esse nome na Bíblia, grande comissão. Todo mundo fala sobre isso, mas eu não consigo entender por que a grande comissão. A grande comissão, ela começa porque a comissão é o quê? O que seria a comissão? A palavra comissão em si. Ela seria a ordem, ela seria o encargo dado àqueles discípulos. Mais à frente, a gente vai falar um pouco mais da comissão. E nesse dado momento, nós vimos ali que a ordem de Jesus é dada para um encontro pré-estabelecido. Porque ele precisava encontrar com seus discípulos, ele tinha as boas novas, e as boas novas não pararam com a morte, porque ele diz, eu ressuscitarei, eu voltarei, eu estarei com vocês, e ali a sua palavra se cumpre, e ali ele encontra com os seus discípulos. A palavra diz que muitos ficaram muito felizes, outros duvidaram, mas ali ele estava, e ele fala para os discípulos da seguinte forma, eis que é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos. Aí é o início da grande comissão. É quando é dito, a ordem
não dito, mas dada a ordem expressa e específica para uma função. E nesse processo, ali começa. Eu queria detalhar um pouquinho a palavra ide, a palavra, a intenção de Jesus naquele momento e a captação do entendimento dos discípulos naquele momento, e esse entendimento chega até nós como a igreja de Cristo, porque a grande comissão não foi dada apenas para os discípulos, foi dado para a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Se nós entendemos que nós somos os discípulos de Cristo, nós somos a igreja de Cristo. Então, essa comissão, esse encargo, essa direção foi dada para cada um de nós. Muitas vezes a gente escuta as pessoas dizer: mas isso não é meu ministério. Mas isso não é um ministério. Isso é uma ordem de Jesus para nós. Mas eu não trabalho com evangelização. Eu não sou do ministério de evangelismo. Não, você não é do ministério de música, você é o ministério. Porque o encargo foi dado a você. Se você é a igreja de Cristo, você é o encargo. Você é a missão de Cristo aqui na terra. E Jesus Cristo fala, ide. A palavra ide é uma flexão verbal do verbo ir. É o imperativo afirmativo, ou seja, uma forma do verbo que expressa uma ordem. Ou seja, não é opção. Opção é se, opcional. Não, é uma ordem, uma forma do verbo que expressa uma ordem. Ide. Em outras traduções, vocês verão a palavra vão, que também se inclui na mesma regra, uma ordem de afirmação. Ou seja, uma ordem imperativa. O verbo na forma imperativa gerando uma ordem expressa. Ide. Portanto. Nós olhamos a palavra portanto ao olhar, porque o interessante é que nós, ao estudar a palavra de Deus, não somente ler a palavra de Deus, mas estudar, parar, ter o seu tempo e meditar na palavra de Deus. Eu creio que quando a gente abre a Bíblia, você está abrindo a boca de Deus. Ou você está abrindo a boca de Deus, ou a boca de Deus se abre até você. E ali começa a falar contigo. Então é necessário, por isso que é importante e necessário, a gente poder ter o estudo bíblico, que ocorre toda quinta-feira, no horário de 8 p.m., aqui em Nova York. E é importante a gente poder estar tendo esse tempo, não só de eu vou lá ver o que está falando, mas estudar, meditar, você ir para o culto, receber a palavra, você anotar, você buscar o porquê dos porquês, ter um entendimento maior, como a oração que foi feita no início. Senhor, abre o meu entendimento concernente às Escrituras. Nós muitas vezes queremos entendimento para várias coisas, para abrir negócios, para resolver problemas familiares, mas nós precisamos de entendimento para conhecer as Escrituras, porque uma vez que nós conhecemos as Escrituras, nós conhecemos tudo. É o nosso GPS, vai nos conduzir e nos guiar em qualquer direção que nós precisamos, seja ela família, profissional, negócio, todas as áreas. Nós temos aqui, na palavra de Deus, a direção correta. E se nós aplicarmos, não tem problema. Com certeza nós alcançaremos a vitória se nós aplicarmos a palavra de Deus. Voltando aqui, a palavra portanto indica uma consequência ou uma conclusão de uma ação anterior. Não entendi, pastor Wagner. Peraí, vou explicar. Vou falar uma vez. A palavra portanto indica uma consequência ou uma conclusão de uma ação anterior. Qual ação anterior? Ou seja, isso nos leva a ver, toda vez que nós lermos a Bíblia e a palavra portanto, ela se manifesta ou ela aparece, é motivo da gente poder analisar, avaliar qual foi a palavra anterior. O versículo anterior, versículo 18, Jesus fala: eis que é-me dado todo o poder no céu e na terra.
ide, portanto. Em outras palavras, ele está dizendo assim, agora pode ir. Todo poder me foi dado e eu estou repassando todo esse poder para vocês. Se nós olharmos lá atrás, isso já aconteceu. No capítulo 9 de Lucas, ele envia 12 e dá a virtude e o poder. E você vê sinais, maravilhas acontecendo. No capítulo 10 de Lucas, é só olhar, capítulo 9 de Lucas, depois você vai para o capítulo 10 de Lucas. Ele envia 70 e os 70 voltam maravilhados com o poder que se manifesta através da direção de Jesus na vida de cada um deles. E no versículo 28, nós vemos a comissão para não mais os 70, não mais os 10, mas para todos nós que somos os discípulos de Cristo. E Jesus fala, portanto, fazei discípulo. Ou seja, você tem condições de fazer discípulo. Ou melhor, você tem condições de ir. Você pode, portanto, fazer discípulo, porque todo poder me foi dado. Não há empecilho agora que não deixa você fazer mais nada, porque todo o poder foi me dado no céu e na terra. E segue Jesus falando, fazeis discípulos de todas as nações. Todas as nações. E é muito bom a gente falar sobre todas as nações, como vivendo aqui na capital do mundo, basicamente, nós entendemos muito bem o que é fazer discípulos de todas as nações. Mas para fazer discípulos de todas as nações, primeiramente precisa ir. Precisa entender essa ordem que foi dada, expressa à igreja. A igreja de Cristo na terra, que é você e eu. Portanto, ide. Essa é a grande comissão dada aos discípulos. Missão dada à igreja. Ou seja, não é uma opção, é uma ordem do Senhor para os seus servos, nós, a igreja. Só que nós entendemos que, ouvindo essa palavra, por muitas vezes, nós não temos o pleno entendimento daquilo que Jesus manda nós fazer. Porque o que nós vemos hoje é uma igreja, quando eu digo uma igreja na terra, do venha. Não a igreja do id, a igreja que fala, não, vem, ou do id. Só que hoje nós estamos numa situação tão delicada, o mundo se encontra numa situação muito delicada, onde não tem como que todos viessem. Mas nós somos a igreja. Nós temos a capacidade do id. Nós não precisamos somente ou necessariamente no templo. Seria muito bom se a gente pudesse fazer tudo no templo nos dias de hoje. Mas hoje ainda não temos essa possibilidade. Cremos que muito em breve tudo será restaurado. Mas mesmo assim, quando for restaurado, eu oro e creio que a mente da igreja seja restaurada também. A mente da igreja seja a mente de Cristo. A mente que pensa, não, eu tenho uma comissão, eu tenho uma missão a fazer. Eu não posso esperar que outros vão. Eu preciso ir. E se cada um de nós começarmos a fazer aquilo que Jesus nos comissionou, ou seja, que Jesus nos direcionou, ou seja, o que Jesus nos ordenou a fazer como igreja, nós estaremos fazendo a grande comissão. Ou seja, nós estamos implantando o reino de Deus na terra. E ainda há tempo, eu creio que ainda há tempo. E muita gente ainda não consegue captar o momento da oportunidade. Nós estamos vivendo um momento muito oportuno para a igreja pregar o evangelho. Nós estamos vivendo épocas que nunca foi tão fácil, se a palavra fácil cabe, mas nunca foi tão oportuno falar do amor de Deus para as pessoas. As pessoas estão sedentas, os campos estão brancos. Basta você olhar, já é a hora da colheita. Os campos estão brancos. E nós entramos no processo grande comissão ou grande omissão. Porque a palavra de Deus diz,
em Tiago, vamos dar uma olhadinha em Tiago, no capítulo 4, no versículo 17. A palavra de Deus diz assim. Tiago, capítulo 4, livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17. Diz da seguinte forma: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Hoje, eu creio que nós somos indesculpáveis. Uma vez que nós conhecemos a palavra de Deus ou entendemos a palavra de Deus, nós somos indesculpáveis. E é isso que o Senhor Jesus quer falar com cada um de nós. A grande comissão de Cristo. A grande comissão, ela acaba se tornando uma grande omissão quando a ordem que foi dada, ela não é obedecida de forma completa. Às vezes nós obedecemos metade da ordem. Às vezes o nosso chefe, o nosso patrão pede para que você faça algo integral e você faz algo parcial. Ou faz pela metade. Como já ouvimos várias vezes nossos pais falar, tudo que faz pela metade, deixa pela metade. E o Senhor não quer que a obra dele seja feita de forma relaxada ou seja feita pela metade. É por isso que ele nos capacita a fazer a obra de Deus, a obra dele. Ele é o mesmo que nos capacita. Como lá atrás acabei de falar, ele dá todo o poder. Todo o poder é dado a ele. E ele passa esse poder para cada um de nós. Mas o poder, ele vem delegado com obediência. Com a obediência de fazer aquilo que a igreja foi chamada para fazer. Digamos uma situação que nós temos uma ordem a fazer. O seu patrão, digamos assim, o seu patrão, você tem um trabalho e o seu patrão fala o seguinte: o Wagner, eu preciso que você vá no mercado para mim e compre banana e maçã. Você entendeu? Falei banana e maçã. E eu falo, entendi. Aqui está o dinheiro e você também não precisa se preocupar. Você pode pegar o Uber, que eu vou enviar um Uber para você poder fazer as compras e retornar. Eu adentro ao Uber, pego o dinheiro, entro no Uber e vou ao mercado. Chego no mercado, eu olho e falo, o kiwi tá tão barato, vou levar um kiwi. Essa pera tá ótima, eu vou levar essa pera. Sabe de uma coisa? Eu acho que ele quer também uma laranja, ele pode fazer um suco de laranja. E levo o kiwi, a pera e a laranja. Mas a ordem tinha sido dada: maçã e banana. E eu chego com o meu patrão com aquela bolsa grande e ainda com troco, porque sobrou dinheiro, porque estava tudo em promoção. E ele me pergunta, aonde está aquilo que eu te pedi para fazer? E eu digo, eu achei melhor trazer essas frutas aqui porque estava em promoção. Sairiam mais baratos, tão melhor. Olha só como é que está bonito. Eu tenho certeza que a resposta do meu patrão seria, eu não te pedi para fazer isso. Eu lhe dei o dinheiro, eu lhe dei o transporte e te dei uma direção. Vai lá e faz essa direção. E eu creio que muitas vezes é o que tem acontecido com cada um de nós. O Senhor tem nos capacitado, tem dado abundantemente, mais do que nós poderíamos imaginar ter algum dia. Tem capacitado a nossa família, não tem faltado nada. E ele tem falado, ide. Portanto, fazei discípulos. E nós vimos hoje as igrejas, e não digo a igreja local, mas digo a igreja universal, ou seja, a igreja na face da terra, com essa tamanha dificuldade. Dificuldade tal que é um versículo que é tão
tão atual quando no capítulo 10 de Mateus, se eu não estou equivocado, onde fala a seara e os ceifeiros, no capítulo 10, capítulo 10, 37. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Isso escrito há mais de 2000 anos atrás, e parece que nós estamos falando de um trabalho que vai ser feito na semana que vem na igreja. Parece que é algo que está tão atual. Ou seja, as prioridades têm sido trocadas. As prioridades têm sido modificadas. E nós entendemos que Jesus, quando ele é enviado pelo Pai para fazer uma obra específica, ele não desvia o que ele veio fazer, a ponto de passar pela morte, e morte se dispor da sua nobreza, de como Deus, e passar por uma morte em favor de cada um de nós. Isso me remete ao capítulo 2 de Filipenses. Esse é o capítulo 2 que fala sobre isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu acho esse versículo maravilhoso, porque mostra a humildade e a obediência de Cristo. Exatamente, capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 11. Capítulo 2, versículo 3 ao 11 do livro A Carta Filipenses. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Não atente cada um para que é propriamente seu, mas cada qual também para que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação a ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achando na forma de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneiramente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para toda a glória de seu Pai. Então, nós vemos aqui o exemplo de Jesus Cristo na missão que foi dada a ele. Ele tinha uma missão específica de chegar aqui na terra e falar: olha, nós vamos restaurar essa conexão com o Pai. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E esse processo começou. E durante 3 anos, ele foi ensinando a cada discípulo, a cada um que andava com ele, a cada um, ensinando cada ponto. E não mais só ensinando, e mostrando a cada um deles: eu sou o Messias. Cada milagre, cada sinal, cada projeto, cada maravilha, era Jesus falando para o povo judeu: eu sou aquele que iria de vir. Eu sou o Messias. E o povo não entendeu. O povo não quis entender. A mentalidade não era essa. Eu não vou adentrar nesse ponto. Eu vou dando continuidade à questão da obediência de Cristo, trazendo para a obediência da igreja hoje. Será que nós estamos realmente preocupados em fazer aquilo que nós entendemos que é a direção de Cristo? Será que nós estamos preocupados a de seguir de maneira correta aquilo que Deus falou para a gente? Vamos lá, ide. Ou nós estamos muito preocupados ou ocupados com nós mesmos?
já que ali acabei de ler o versículo de Filipenses que diz: não ficai preocupado com si só. Ou será que eu não estou tendo entendimento das Escrituras a entender qual é o meu papel aqui como igreja? O meu papel como igreja é ir aos domingos no culto? Quando eu tenho tempo, eu assisto estudo bíblico? Ou participo de algum evento da igreja? Ou de algum ministério da igreja? Ou eu sou participante desse ministério, mas não sou participante do chamado de Cristo? A gente para entender e ver a dificuldade, muitas vezes, de atingir obreiros para essa seara. Por isso, seguimos orando ao Senhor da seara que envia os obreiros. Entendemos que muitas prioridades estão sendo trocadas. A palavra de Deus, em Mateus, no capítulo 6, versículo 33, é um versículo que todos nós conhecemos como igreja. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Quando fala essas coisas, as coisas que são relatadas ali no versículo 32, 31, 30, 29, 24, se a gente for parar para estudar e dizer, não, você vai entender o que são todas essas coisas. Será que a nossa prioridade é fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer, ou fazer aquilo que eu quero fazer? Ou ir lá e comprar o kiwi que está na promoção? Ou ir ali e comprar a laranja porque está bonita? Mas a ordem foi banana e maçã. Isso nos leva a pensar se realmente nós somos discípulos de Cristo. Porque a palavra de Deus diz, aquele que é meu discípulo, que quer ser meu discípulo, portanto, todo aquele dentro de vós que não renunciar a tudo, quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Não sou eu que estou falando. Eu estou lendo Lucas, capítulo 4, versículo 33. Negue-se a si mesmo. Hoje nós vemos um mundo de um conceito hedonista, um conceito do prazer próprio, onde ninguém quer perder. Quem quer negar a si mesmo? E Jesus fala, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós vemos muito a questão do eu-evangelho, ou seja, do evangelho. Eu faço o que eu quero dentro daquilo que eu considero que é o evangelho. É da minha maneira, não é da maneira de Cristo. Se nós somos o servo e ele é o Senhor, nós temos que fazer de acordo com a vontade do Senhor. Ou mudou tudo, né? Ou será que o capim está comendo a vaca? Ou o poste fazendo pipi no cachorro? Não pode. Nós não podemos mudar aquilo que foi dado para a igreja, aquilo que foi comissionado para a igreja. Então, nós entendemos que existe a falta de compaixão. A falta de compaixão, a preocupação com si próprio. Existe um ditado no Brasil que diz, farinha pouca, meu pirão primeiro. Será que muitos de nós não estamos sendo afetados por situações como essa, como ditados como esse? Que o amor de muitos esfriariam? Será que nós temos essa preocupação com o próximo, ou a compaixão com o próximo? Muitas vezes nós sabemos que nós temos a preocupação de estar na igreja, de viver ali o domingo, de estar ali e ali achamos que estamos fazendo a grande comissão e não estamos fazendo a grande comissão. Interessante eu ouvir que de um pastor amigo, conversando com ele sobre esse tema, ele me disse o seguinte, se seu ministério, ou o ministério que Deus te deu, só funciona dentro das quatro paredes, você tem uma grande chance de ser um grande religioso. Se o seu ministério, ou o ministério que Deus te deu o privilégio, só funciona em quatro paredes, tem algo errado. Porque se nós somos a igreja viva, a igreja atuante,
a igreja do ID. A todo momento nós temos que estar no trabalho, principalmente dentro da nossa casa, os nossos vizinhos, aonde quer que eu esteja, ali é a igreja. Será que eu tenho um ministério onde eu oro por pessoas, onde eu prego a palavra, ou eu só faço se eu tenho que levar para o pastor fazer? Deixa eu levar para o pastor Paulo, para o pastor Jaida, para o pastor Wagner. E como é que faz nesse momento de pandemia, onde nós temos que viver a igreja? Por isso eu digo, nós estamos vivendo um momento muito importante, dado à igreja. O mundo diz que está em crise. A verdade é que o outro ditado que eu escutei, enquanto um chora, outros vendem lenço, né? Será que não é a oportunidade de vender lenço agora nesse momento? Será que o Senhor não tem chamado a igreja para um despertar? Enquanto ainda há tempo, porque nós cremos que muito em breve, eu creio que a igreja verdadeira será arrebatada, a igreja pura, aquela que está sendo preparada, aquela que está com azeite guardado, muito em breve está sendo retirada aqui da terra. O Senhor está voltando para nos buscar. Mas enquanto não, eu tenho a chave, eu tenho a autoridade, eu tenho o poder delegado por Cristo sobre minha vida para passar as boas novas para outras pessoas. Não seria muito egoísmo de cada um de nós, sabendo como podemos ser bem-sucedido nesse mundo, quando eu digo bem-sucedido de uma maneira espiritual, e não passar isso ao próximo? Ou melhor, nós temos a salvação em Jesus Cristo e ver pessoas, parentes, amigos indo para o caminho da perdição, porque nós muitas vezes falamos assim: eu já falei, eu já avisei, eu mandei um versículo, eu mandei um WhatsApp para essa pessoa. Não tem jeito não. Tem jeito sim. Basta nós fazermos aquilo que o Senhor tem falado com a gente. Você sabe por que tem jeito? Teve jeito para mim. Teve jeito para você que está ouvindo essa mensagem. Alguém, em algum lugar, chegou até você com a palavra de salvação. Alguém, em algum momento, chegou até você e disse: eu conheço aquele que pode resolver essa situação. Jesus Cristo. E por isso eu estou aqui. Por isso você está aí. E não seria, no mínimo, egoísta da nossa parte se nós não levarmos essa mesma mensagem para outros? Não foi para isso que nós fomos salvos? A palavra de Deus diz que Jesus, ele não veio para servir, para ser servido, ele veio para servir. Imagina nós. E às vezes nós caímos num egoísmo, nos fechamos num gueto e não nos preocupamos com aqueles que Deus se preocupa, com Deus, aqueles que Deus quer alcançar. Eu lembro uma analogia que foi feita, eu já falei isso na igreja uma vez. Eu vejo muitas vezes as pessoas vivendo da seguinte forma: imagina que você vai a uma praia e você está na beira da praia, ali na areia, e tem alguém se afogando próximo da areia, e você está com a boia na mão tentando jogar para que essa pessoa alcance essa boia e você possa puxar, e a pessoa não consegue alcançar essa boia, e você continua jogando a boia e essa pessoa continua não alcançando a boia. Você sabe o que vai acontecer se eu continuar jogando a boia? Essa pessoa vai morrer afogada. O que eu preciso fazer? Eu sei nadar? Então eu vou lá dentro. Eu vou até essa pessoa. Esse é o ID. Portanto, ID, você sabe nadar.
Vai até lá e ajuda essa pessoa a sair. Por algum momento ela possa estar com uma cãibra, ela realmente não sabe nadar, ela entrou de maneira descuidada, ou alguma coisa aconteceu. Nós não sabemos. Nós sabemos sim que se eu sei nadar, eu posso ir até lá para salvá-la. Eu sei sim que eu tenho Deus Todo-Poderoso que pode resolver o problema dessa pessoa. Mas como essa pessoa, as pessoas irão receber se não tem quem pregue? Como se não tem quem ensine? Ah, mas a igreja está aberta. Ah, mas... Gente, nós somos a igreja. Nós é que vamos lá e vamos trazê-los. E vamos levá-los, sim, para a igreja. Porque na igreja é o local que eles aprendem, que eles crescem, que eles têm um encontro com Deus. Não necessariamente na igreja que eles têm um encontro com Deus, mas lá que eles aprendem. É lá que nós aprendemos. É lá que você é liberto, que você é curado, que você é restaurado. É lá que você vê o amor, o calor da comunhão. É lá que você fala assim, meu Deus, é algo diferente. É lá que nós crescemos. E é lá que nós entendemos que nós precisamos fazer o mesmo. Então, o momento que vivemos nunca foi tão propício para pregar as boas novas. O mundo passando por uma grande crise, uma crise de identidade, desespero, medo, incerteza, pânico, desespero, falta de amor. E nós temos a resposta para isso tudo. Nós somos a resposta para isso. O Espírito Santo habita em mim e habita em você. Você é a resposta para aquele que está desolado, para aquele que está pensando em se matar, para aquele que está preso no vício das drogas, para aquele que está vivendo a prostituição, o adultério, a mentira, o engano. Nós somos a resposta. Nós somos a luz do mundo que há de brilhar nas trevas, sim. Nós somos a resposta de oração. Há pouco tempo nós recebemos essa palavra. Que palavra gostosa de incentivo. Nós somos a resposta de oração para muitos. E muitos esperam de nós a nossa atitude. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos os discípulos de Jesus. E se você quer ser discípulo de Jesus, negue a si mesmo. Pega a sua cruz e segue o Mestre. E Jesus segue falando: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, o comissionador está dando poder em seu nome para que façamos a sua missão. A cabeça do corpo, o caminho, o Emanuel, a estrela da manhã, o pão vivo, o príncipe da paz, o nosso comissionador. A ordem expressa de Jesus para mim e para você, Igreja de Cristo. Disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É a comissão, é o poder de Deus. Não tem nada a ver diretamente com cada um de nós. Tem a ver com o Pai. Tem a ver se eu obedeço, fazendo aquilo que eu fui comissionado a fazer. E para terminar, eu queria mais uma vez ler o versículo que se encontra em Mateus, no capítulo 28, no versículo 18 ao versículo 20.
E chegando Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. E eis que vos estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Que Deus possa, primeiramente, tocar no nosso coração, para que nós possamos, se não estamos fazendo, que a gente possa fazer aquilo que nós fomos comissionados a fazer. E se nós estamos fazendo, glória a Deus, que sigamos fazendo e trazendo louvor e glória e exaltação para o nome de Cristo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado uma vez mais por essa palavra. Obrigado, Senhor, por nos acordar, por despertar a sua igreja e colocarmos na direção que nós fomos chamados a fazer. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um de nós. Eu peço, Senhor, que essa palavra, ao chegar na vida dos nossos irmãos, possa realmente frutificar e que o Senhor já possa mostrar a cada um de nós aquele, Senhor, que o Senhor quer alcançar. Aquele, Senhor, que nesse exato momento que eu estou orando, ele tem pedido a Ti: Senhor, eu preciso de uma resposta sua. Deus, o Deus da minha mãe, Deus do meu pai, Deus daquela igreja, se manifesta na minha vida. E eu sei que essas pessoas estão ao nosso redor. Basta que cada um de nós podamos chamar a responsabilidade da comissão que foi dada a cada um de nós e colocarmos em prática a palavra de Deus. E nós veremos resultados, não somente em nossas vidas, mas em outras vidas, e em outras vidas, e em outras vidas. Que o seu nome seja glorificado uma vez mais, louvado e exaltado. Nós glorificamos, Pai, a Ti, por mais essa palavra e por mais esse despertar a sua direção. Muito obrigado. Eu oro e agradeço no nome poderoso de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.